Ao longo de todos esses anos atuando como psicoterapeuta, há mais ou menos aí uns 5 anos, eu acredito que eu tenho aprendido muitas coisas que talvez não se ensine nas universidades. Eu gostaria de listar algumas aqui para vocês neste vídeo, tá certo? É óbvio que a princípio a gente aprende a ter mais responsabilidade, a gente aprende a ser pessoas mais delicadas, a gente aprende a falar a verdade, a gente aprende também a nos resguardar, não falando o que é necessário falar, esperar o paciente amadurecer para depois dizer o que é necessário para que o paciente possa alcançar a verdade, tá? Então, a princípio é isto, mas eu gostaria de trazer alguns detalhes aqui para vocês que talvez vai servir para você que quer ser um psicoterapeuta, para você que quer ser um psicólogo, para você que é um psiquiatra e gostaria de aprimorar ainda mais a sua capacidade de tratar pessoas, tá certo? Então, neste vídeo aqui, eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas que eu aprendi no setting terapêutico que vai te ajudar bastante, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá certo? E deixa aqui o seu like de antemão, porque isso ajuda cada vez mais aqui o nosso trabalho, tá certo? É de graça. Só você colocar o seu dedo aí no lá ele, colocar aí o seu like e isso ajuda bastante, tá certo? Então vamos lá. Eu acredito que uma das primeiras coisas que a gente aprende ao longo dos nossos atendimentos é o seguinte, é que antes da gente começar a atender, a gente tem que aprender alguma coisa. Então a gente vai aprender tudo sobre psicologia, sobre a mente humana, sobre diagnósticos. A gente vai aprender basicamente ali o ABC da psicoterapia, né? É saber tratar um paciente, saber diagnosticar e depois oferecer um tratamento de acordo com cada problema específico, né? Então, esse ABC aí da psicologia, a gente aprende até numa universidade, ou até num curso de psicologia, uma pós-graduação e assim por diante, tá? Mas eu acredito que ao longo do processo, a gente vai aprendendo também com os nossos pacientes. Eu sempre costumo dizer que quem tem essa vocação para ser psicoterapeuta, ele consegue enxergar o mundo como uma grande infinitude, né, de problemas e cada problema tem uma solução. Então, é óbvio que quando você se depara com um modelo de vida humana, você pensa assim: o que eu posso fazer para essa vida se tornar melhor? Ou até mesmo com a sua própria vida, refletindo, você passa por um problema e automaticamente você pensa: o que eu posso resolver com este problema? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje, na hora do café da manhã, eu e minha esposa, a gente gosta de sentar à mesa e ficar conversando. E a gente conversava sobre a situação de um colega que tem um pai alcoólico, irresponsável, né? Que gastou todo o dinheiro dele com cachaça, bebidas, né? Mulheres e assim por diante. E hoje se encontra na rua, literalmente. E aí, diante dessa situação, a gente sempre pensa, a gente que é cristão, a gente que é católico, né? A gente pensa o seguinte, o que é honrar pai e mãe nesta situação? Então, isso que ele mencionou pra gente foi numa reunião de Natal. Ele contou pra gente essa situação e automaticamente isso fez com que eu pensasse no assunto até hoje. Hoje é o quê? Hoje é dia 28 de dezembro, que eu estou gravando este vídeo aqui. Então, desde o dia 25 até o dia 28, eu venho meditando sobre o que é honrar pai e mãe, o que fazer nessa situação e assim por diante. Então, veja que todo o problema que se apresenta para mim, ele se torna uma fonte, um material de estudos. Porque muitas das vezes a gente não vai aprender com os nossos próprios erros. A gente vai aprender, obviamente, com o erro dos outros, com com as situações possíveis que as pessoas passam à nossa volta. Então, eu acredito que cada paciente que eu atendo, eu estou ali no setting terapêutico, obviamente, ajudando, dando todo o suporte aos meus pacientes, mas eu aprendo alguma coisa com eles. Eu vejo diversas situações possíveis, né? Diversas situações reais, corrigindo aqui, né? Situações reais que os pacientes realmente estão vivenciando na pele, e eu pego tudo aquilo e absorvo aquele problema como se ele fosse meu. Eu sempre me coloco no lugar do paciente. Eu sempre penso no seguinte: olha, o que esse paciente está passando? E se fosse eu que estivesse na pele dele? Como eu resolveria? Como a gente cura um paciente? A gente pega o problema do paciente, adoece a si mesmo, cura a si mesmo para que o paciente saia curado. Então, muitas das vezes é isso que eu faço dentro de um processo terapêutico. Eu pego o problema do paciente para mim. E isso, de certa forma, é uma maneira de aprender junto com ele. É óbvio que a gente tem o conhecimento técnico e a gente vai ajudando o paciente, mas se a gente não sente essa empatia de nos colocar no lugar do paciente, o processo terapêutico ele não vai funcionar. Às vezes que eu tentei me separar do problema do paciente, eu percebi que eu não conseguia ajudá-lo. Mas a partir do momento que eu absorvo aquele problema ali, quando eu adoeço junto com o paciente, me curo, para ele sair curado, eu percebo que o processo terapêutico foi eficiente.
Para vocês terem noção, eu já rezei o terço com o paciente na sessão. Disse, olha, hoje a gente não vai fazer sessão, hoje a gente vai rezar o terço. Rezei o terço junto com o paciente, porque a angústia era tão forte que ele precisava de um acalento, ele precisava de um toque espiritual. Eu acredito que aquilo foi essencial para todo o processo que veio depois. Então, olha como é importante, muitas das vezes, a gente improvisar, por assim dizer, né? Ali foi um improviso, mas eu acredito também que foi um toque do Espírito Santo dizendo o que fazer, entende? Então, eu aprendo muito com os meus pacientes. Eu aprendo com os erros e acertos deles. Eu me coloco no lugar deles. Isso é muito importante, tá? O segundo ponto também que eu aprendi bastante ao longo desses anos atendendo pessoas, eu aprendi a me livrar de diversos preconceitos. Porque até então, quando você está começando a atender, você tem um certo receio, né? Você fica. Eu sentia que no início eu ficava muito impressionado com os casos que eu atendia, entendeu? Por exemplo, casos de homossexualismo, pessoas que realmente têm aquela. Vivenciam aquele drama e é difícil lidar com ele. No início, aquilo eu ficava muito chocado, porque não era uma vivência particular minha, eu também não conhecia ninguém que vivia aquele drama. Mas a partir do momento que eu comecei a lidar com esse tipo de situação, eu aprendi a ser menos preconceituoso, porque todos nós temos os nossos preconceitos. Mas a partir do momento que a gente começa a penetrar na vida das pessoas, a gente percebe que aquilo é um drama real, que aquilo é realmente um sofrimento. Então, de certa forma, eu aprendi a lidar com os meus preconceitos. Eu acabei me livrando dos meus preconceitos, para falar a verdade, né? Por quê? Porque a gente sabe, pelo menos antes eu não sabia, mas hoje eu entendo que a extensão da vida humana, ela não se limita à tecnicidade, à abordagem terapêutica. Tem abordagens terapêuticas que não vão se encaixar com uma vida possível, ou com uma vida real, um problema real mesmo, né? A questão aqui que eu citei do terço, né, que eu já rezei o terço com o paciente, é um caso que, poxa, nenhuma metodologia terapêutica se enquadrou ali naquele momento. Mas rezar o terço com o paciente, poder compartilhar da mesma fé, rezar as mesmas palavras, recitar as mesmas frases que a gente faz no terço, né? Quem é católico sabe, aquilo ali já acalma o coração. Faz com que o paciente, se ele é um católico, ele vai voltar à normalidade, porque não dá pra gente tratar um paciente quando ele tá quando ele migra para a parte mais emocional e o racional não funciona direito. Então, naquele momento específico, eu percebi o seguinte: olha, a gente não está conseguindo racionalizar aqui na sessão. A gente vai precisar de um outro recurso. Eu disse assim, já que a pessoa era católica, eu disse o seguinte: não, vamos rezar o terço aqui. Então, eu acho isso muito interessante, né? Eu me livrei dos meus preconceitos atendendo pacientes, tá? Eu acho que uma outra coisa também que foi decisiva, né, para que eu conseguisse tratar os meus pacientes foi o fato de que eu atenderia todo e qualquer caso. E aqui, né, é uma coisa que muitos marqueteiros não vão achar viável para você ter um sucesso financeiro. Eles vão dizer que você precisa ter um nicho específico. Ah, se você é um especialista em ansiedade, só trate pacientes que vivem ansiosos. Ah, se você é um especialista em depressão, só atenda pessoas depressivas. Ah, se você gosta muito de atender casais, você faz terapia de casal, atenda só casais. Mas eu acredito que isso foi muito importante para mim, né? Tomar essa decisão foi muito importante porque eu pude entender até onde vai a extensão da vida humana, entendeu? Quais são os problemas que afetam as pessoas. Cara, eu já atendi cada problema que você para e pensa o seguinte: cara, como que isso é possível? Como que as pessoas podem chegar neste nível aqui? E eu acho que é muito importante, né? Até mesmo para você definir um nicho, você conhecer vários problemas possíveis. Isso é muito importante. E isso é justamente o que eu ensino na área de negócios da Academia de Ciências da Mente, onde você tem ali um curso completo, uma formação para terapeutas, você tem um ambiente de supervisão onde você pode trazer os seus casos e estudar junto comigo. Então, se você quer uma formação completa, onde você vai ter uma formação em psicologia, onde você vai ter uma formação na área de negócios, para você melhorar o marketing do seu consultório, então a Academia de Ciências da Mente é para você, tá certo? Eu vou deixar aqui o link na descrição e no comentário fixado para que você preencha o formulário, porque não é todo mundo que pode entrar na Academia de Ciências da Mente. Eu quero realmente pessoas vocacionadas para a carreira de psicoterapeuta, porque o nosso Brasil precisa de pessoas com sanidade mental, tá certo? A gente vê aí que no governo as pessoas têm mais psicopatas do que pessoas normais, nas instituições financeiras, nas instituições de ensino. Então,
quem tem essa vocação para ser psicoterapeuta é exatamente você que eu preciso. Eu preciso de você. Eu preciso formar mais pessoas de caráter, pessoas com personalidade forte, pessoas que realmente conseguem resolver problemas, pessoas que conseguem atender pacientes e conseguem dar alta. Isso é muito importante, tá certo? Então, se você é vocacionado, eu vou deixar aqui o link na descrição e no comentário fixado para você preencher o formulário. Logo em seguida, minha equipe vai entrar em contato com você para você fazer parte aí, para você ser membro da Academia de Ciências da Mente. Então é muito importante que você aprenda, né, que você tenha disposição psicológica para atender vários casos. Porque depois, no futuro, se você quiser montar um nicho, você vai entender mais ou menos ali no que você é especialista. E você também vai descartar casos que você não consegue atender. Entende? Por exemplo, terapia de casal. Para mim é muito complicado, eu acho muito chato atender casais. Eu gosto de atender um indivíduo em si, eu gosto de atender a pessoa individualmente para tratar os problemas que ela enfrenta e, consequentemente, o casamento dessa pessoa vai melhorar, entende? Então, atendo muitas mulheres que vêm com dramas de relacionamento, eu vou lá, ajudo elas a serem excelentes esposas. Homens, a mesma coisa, ele vem ali com drama familiar, com drama do casamento, eu vou lá, atendo para que ele consiga melhorar o casamento dele, né? Eu acredito que é só através da disposição individual de cada pessoa, com essa disposição psicológica em melhorar, que o casamento vai se tornar algo benéfico, tanto para o homem quanto para a mulher. Então são essas três coisas que eu aprendi ao longo do tempo, dentro do setting terapêutico, que me fez aprender ainda mais e me fez melhorar como ser humano. Primeiro, me colocar no lugar do paciente, aprender junto com ele, através dos seus relatos, das suas histórias, fazer comparativos, ver a vida do paciente como se fosse um espelho também, pensando no seguinte, olha, assim como ele praticou tudo isso, assim como ele vivenciou tudo isso, foi pela graça divina também que eu não passei por esse problema. Então, assim, eu vou absorver o máximo desse problema para mim, para que eu possa adoecer junto com o paciente, melhorar a mim mesmo para que o paciente saia melhor ainda daquele processo terapêutico, tá certo? Segundo, eu deixei de lado os meus preconceitos, porque eu entendi que cada situação humana é um problema específico, é um drama específico e é um drama real. Então a gente precisa, de fato, tirar todo aquele preconceito que a gente passou a vida inteira adquirindo e que, na hora do processo terapêutico, aquele preconceito não vai ajudar o paciente e não vai te ajudar enquanto psicoterapeuta. Então, abandonar esses preconceitos é muito importante. E terceiro, esteja disposto a atender qualquer tipo de caso. Isso vai te ajudar muito nas suas questões pessoais, vai te ajudar a entender a extensão da vida humana, até que ponto pode chegar o declínio da vida humana e até que ponto pode chegar a expansão, o desenvolvimento da vida humana. Isso é muito importante para que você tenha a medida certa do que é de fato a vida. E uma coisa muito importante também é que você não vai se espantar com os casos que você vai atender. Daqui a 5 anos você vai atender cada caso que você vai pensar assim, bom, eu não vou ficar abismado com aquilo, né? Por exemplo, eu já atendi pacientes que chegaram na sessão terapêutica e dizer o seguinte, eu acho que o meu caso aqui é algo muito particular, né? É uma coisa assim que as pessoas acham que ficam abismadas, né? E na minha mente eu digo, não, isso aqui para mim é o cotidiano. Eu acho que os problemas são variados e não tem nada que me espante, entendeu? É a mesma coisa quando você lê muita literatura imaginativa, né? Ali você vai ter diversos dramas humanos, você vai ver diversos tipos de vidas humanas, né? Que vai chegar um ponto da vida que você não vai se impressionar com nada. Você não vai se impressionar com a maldade, você não vai se impressionar com a bondade. Você vai entender o seguinte, olha, é possível que essas coisas aconteçam. E isso dá pra gente uma certa segurança psicológica de que, bom, a vida humana é isso, né? É uma mistura de bem e mal, de saúde mental e de insanidade, que todos nós estamos propícios a enxergar isso no dia a dia, certo? Então foram essas coisas aqui que eu aprendi ao longo desses 5 anos aí atendendo pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like é muito importante, é de graça. Vai lá, galera. Coloca o dedo aí no like, lá ele, né? Clica aí no like, isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí as notificações para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.